Olá. Eu estava preparando umas aulas aqui para vocês e falar de novo sobre o NR10, né? Dar uma explanada aí. Só que o que acontece? Eu tive pensando, NR10 ela é uma norma que foi feita para pessoas que trabalham com serviços em elétrica, né? E foi exigido que todas as pessoas que trabalham com serviços de elétrica fizessem esse treinamento. Então, teoricamente, todos os eletricistas eles têm que passar pelo treinamento da norma regulamentadora NR10. Em todas as fases dos trabalhos, né, de construção, montagem, a parte toda a parte de execução, né, execução, montagem, distribuição, transmissão. Só que é o seguinte, dentro da norma tem todas as medidas de controle, de processo, segurança. Diz como que você deve proceder para trabalhar em sistemas energizados, procedimentos de trabalho, como está escrito aqui no conteúdo, medidas de controle, situação de emergência. Só que assim, essa norma também se estende às pessoas que trabalham nas suas proximidades. Por exemplo, o cara vai fazer uma limpeza numa subestação, então ele tem que ter conhecimento de elétrica. Por quê? Porque ele está trabalhando próximo a um painel energizado, alguma coisa do tipo, né? Aí me sobreveio aqui um pensamento, né? E a gente contrata, às vezes, para fazer serviços de nossa casa, nossa residência. Eu vou instalar um ar-condicionado, vou instalar um chuveiro, vou instalar alguma coisa. Geralmente, um eletricista que se preze, ele vai cobrar um valor razoável lá, porque tem a responsabilidade dele, né? E o que geralmente acontece? A gente contrata pessoas que não têm esse conhecimento. Geralmente é uma pessoa que não tem, que trabalha como autônomo, não tem esse conhecimento, não tem nunca trabalhou, por exemplo, numa empresa, ou se já trabalhou, mas como ajudante, como alguma coisa, né? Então, a maior parte dos profissionais em elétrica, eles não têm necessidade de apresentar o curso, né? Às vezes a pessoa que você está contratando, ele até tem esse conhecimento de elétrica, porém não é exigência dele ter o curso de segurança. Então, e por um outro lado também, às vezes, o que acontece? Você vai contratar um profissional, por exemplo, para trocar uma tomada dentro de casa. Então, é uma coisa simples de ser feita, trocar uma tomada. Então, às vezes a gente mesmo percebe que o profissional, ele acaba fazendo o serviço dele de acordo, beleza? Só que 90% dos serviços em eletricidade é feito por profissionais, os outros 10% não. E é onde acontecem os acidentes, os 10%. São trabalhos assim executados de forma não correta, né? Então, aqui ele falou, você tem que ter um prontuário das instalações elétricas, você tem que ter um desenho um unifilar do que você está fazendo. Difícil você exigir isso de uma residência, né? Então,
É assim, a maior parte dos acidentes acontecem quem não conhece o risco que está correndo. Então, às vezes são profissionais qualificados, habilitados, às vezes são pessoas capacitadas. Porém, não há obrigação de estar exercendo, por exemplo, fazendo um curso de NR10, um pedreiro que trabalha com eletricidade, ou um profissional, um pai de família que vai lá trocar uma tomada. Mas a tomada vai gerar um acidente, simplesmente porque eu estou trocando uma tomada, vou gerar um acidente. Obrigatoriamente não, né? Então, assim, a norma ela deixa claro, né? Acima de 75 kWh. Desculpa, kVA, 75 kVA. E assim, são pessoas competentes acima de 75. Agora eu pergunto, por exemplo, uma empresa pequena lá pode até ter mais do que 75 kVA, mas geralmente quem que está fazendo a manutenção? Por exemplo, em condomínio, quem que faz as manutenções? Tem alguma pessoa qualificada lá? Às vezes você tem um transformador dentro do condomínio, e quem faz a manutenção desse condomínio é o zelador. O zelador ele não tem essa capacidade técnica de estar abrindo, por exemplo, uma subestação e verificando se está tudo em ordem ou não. Todas as subestações hoje que a gente frequentou, teve oportunidade de estar abrindo, de estar vendo, geralmente elas estão assim, com a manutenção tudo atrasada, não tem análise de óleo, não tem limpeza, e aí fica aquela dúvida: quem que tem que fazer essa manutenção? A CPFL ou o próprio condomínio? Então, é o próprio condomínio, tá? É responsabilidade do condomínio. Então a gente tem que fazer uma manutenção, tem que fazer as leituras e assim, outra coisa que eu percebo, por exemplo, são profissionais com equipamentos não adequados, né? Algumas vezes a gente vê o profissional fazendo leitura de motores e coisas com categoria 0, né? Não tem nem categoria ou multímetro, os equipamentos, né? A categoria ela define onde que você pode estar usando esses equipamentos, né? Então, muito cuidado, né? E que a gente percebe hoje são as variedades de tomadas, de plugs que existem no mercado, né? Então a gente acaba fazendo as gambiarras, né? Os serviços emergenciais aí para estar funcionando. E geralmente quem faz esses serviços emergenciais, eles não têm o conhecimento, né? Do que pode ocorrer, do risco que está ocorrendo, um risco de fogo, botar fogo num apartamento, botar fogo em residências, e assim, nem dá para exigir muito da pessoa, né? Eu tenho conhecimento em elétrico. Não, eu tenho conhecimento elétrico, eu boto tomada aqui, boto uma extensão e vai funcionar, viu? Não tem problema nenhum, até pegar fogo, né? Então, às vezes a gente deixa de fazer as manutenções que devem ser feitas, não tem componentes para realmente fazer o serviço de acordo, né? Fazer isolação, fazer Mas por quê? Você pergunta para a pessoa: quem daqui já tomou um choque elétrico? Todo mundo levanta a mão, mas até um dia que esse choque pode causar uma morte, ou essas instalações podem causar um acidente, um incêndio. Então, diz o ditado, né? Só sofre acidente quem não conhece o risco que está correndo, porque se conhecer o risco que está correndo, ele não vai correr o risco, né?
E assim, como as pessoas têm que ter os procedimentos para estar fazendo um serviço bem feito na sua residência, os profissionais eles não podem deixar de fazê-lo na indústria também, né? A gente pergunta assim, não, mas por que eu tenho que mexer nesse quadro? Ah, ele está em ordem, nunca me deu problema nenhum, difícil desarmar, tá tudo tranquilo. Eu vou ter que trocar por quê? Que é um eminente risco de acidente ou um choque elétrico, né? Então, vou procurar dar uma atenção maior aí para as empresas menores, né? Tentar dar um curso mais voltado para as empresas menores, dar uma explanada aí na 5410, que a 5410 ela dá umas direções aí pra gente e qualquer coisa estamos por aí, tá? E eu agradeço a atenção de vocês, agradeço imensamente aí. Se quiser me ajudar, dá um like aí, que acho que é isso daí que faz divulgar mais para as pessoas, né? Mas vamos aí, obrigado. E agradeço a sugestão também. Se quiserem dar sugestão, põe nos comentários que eu vou estar vendo, tá? Muito obrigado.